E aí, galera conectada no amanhã, está começando mais um novo episódio do podcast Protocolo Futuro, o seu ponto de encontro com o que realmente importa no universo da blockchain, Web3 e economia digital. Porque o futuro não espera, ele descentraliza. Eu sou Lívia Souza. E eu sou Caio Moreira, e aqui a gente tenta decodificar o presente para projetar o que vem por aí na fronteira da tecnologia. Então se ajeita aí no seu metaverso favorito, prepara o café ou o prompt e vem com a gente. Bora apertar o play no futuro. Bora! Bom, hoje o papo é sobre um tema que, olha, gera muita curiosidade e, vamos combinar, às vezes deixa a gente meio perdido. Bitcoin. Com certeza. Muita gente ouve falar, mas fica naquela, né? O que é isso direito? Exato. Então, para quem já ouviu o termo mais, ainda está boiando ou quer entender os fundamentos, esse papo é para esclarecer. A ideia é desmistificar o Bitcoin, começando do básico mesmo. Perfeito. Então vamos lá. O que é, afinal, o Bitcoin? De forma bem simples, é como se fosse dinheiro, só que digital. Uma moeda virtual. O termo técnico mais comum é criptomoeda. E o que eu acho mais diferente é como ele funciona, né? É direto entre as pessoas, pela internet, sem banco no meio, sem operadora de cartão. Isso, é o tal do peer-to-peer, ponto a ponto. Ele roda numa rede própria e a grande sacada é que essa rede é descentralizada. Descentralizada. Quer dizer que ninguém manda sozinho. Exatamente. Não tem um banco central, um governo, uma empresa controlando tudo. É por isso que às vezes comparam com o ouro, sabe? O ouro digital. Pela escassez também, mas a gente chega lá. E essa liberdade de mandar dinheiro para qualquer lugar, a qualquer hora, sem pedir bênção para ninguém, é bem poderoso, né? É uma proposta bem diferente do sistema financeiro que a gente conhece. Mas quem inventou isso? Quem é o pai ou a mãe da criança? Ah, essa parte é quase uma lenda. O Bitcoin apareceu ali por 2008, 2009. Foi apresentado por uma figura misteriosa que usava o nome Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto. E até hoje, ninguém sabe quem é essa pessoa. Ou o grupo. Ninguém. É um dos grandes mistérios da tecnologia. Lançou o conceito num documento, o famoso white paper, chamado Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer, e depois sumiu. Caramba! E rolaram muitas teorias, né? Já falaram que podia ser um monte de gente. Várias especulações, nomes como Dorian Nakamoto, Hal Finney, Nick Szabo. Teve até o Craig Wright, um australiano, que bateu o pé dizendo que era ele, mas a justiça britânica recentemente meio que desmentiu, falou que as provas eram fracas, até forjadas. Que doideira. Pois é, as pistas são mínimas. O jeito de escrever, o horário que postava. Sugerem alguém do Reino Unido ou das Américas. E tem mais. Acredita-se que esse Satoshi minerou lá no comecinho mais de 1 milhão de bitcoins. 1 milhão. Isso hoje vale... nossa. Uma fortuna absurda. E o mais incrível, esses bitcoins nunca foram mexidos. Estão lá, parados. Só aumenta o mistério, né? Com certeza. Falando em digital, então, Bitcoin é só online mesmo, não tem nota, moeda física. Isso, 100% digital. Não existe uma nota de Bitcoin para colocar na carteira. Ele vive e respira na internet. E aí entra a tecnologia por trás de tudo que a gente sempre ouve falar junto, a blockchain. Exatamente. A blockchain é a base de tudo. Imagina um livro razão, tipo um caderno de contabilidade, sabe? Só que digital. Um livro razão. Isso. E ele registra todas as transações de Bitcoin já feitas. Mas o pulo do gato é que ele não fica guardado num lugar só. Ele é distribuído. Distribuído? Como assim? Milhares de cópias idênticas desse livro ficam espalhadas em computadores pelo mundo todo. São os nós da rede. E mais, ele é imutável. Depois que uma transação entra lá e é confirmada, é praticamente impossível mudar ou apagar. Ah, então é tipo o livro caixa do banco, só que diferente. É público, qualquer um pode ver as transações, mas sem os nomes. Só endereços digitais, né? É.
Então, é tipo o livro caixa do banco, só que diferente. Exato, é pseudo-anônimo. E não tá num servidor central do banco, tá espalhado. Falam em uns 20 mil nós, em mais de 90 países. Essa distribuição é a chave para a descentralização. Entendi. Se tá espalhado e não tem um dono central, quem controla o Bitcoin, então? É aí que fica realmente interessante. A resposta curta é: ninguém específico e a rede toda ao mesmo tempo. Como assim? Por ser descentralizado, não tem uma pessoa, uma empresa, um governo que possa chegar e falar: agora as regras são essas ou vou desligar tudo. O controle é coletivo. Coletivo. Feito por quem, exatamente? Pelos participantes da rede. Principalmente os nós, que guardam as cópias da blockchain e ajudam a validar as regras. E os mineradores. Mineradores, eles que, fabricam os bitcoins. Não exatamente fabricam do nada, mas eles têm um papel crucial. Usam computadores superpotentes para verificar as transações que estão esperando na fila. Eles juntam essas transações em blocos. Blocos, tipo páginas do livro Razão. Isso. E aí eles adicionam esses blocos na corrente, que é a blockchain. Por isso o nome, corrente de blocos. E para adicionar um bloco não é fácil, né? Tem que resolver uns problemas, algo assim. É um processo chamado prova de trabalho, o Proof of Work. É tipo uma competição matemática super complexa. Quem resolve primeiro ganha o direito de adicionar o próximo bloco. E por que alguém gastaria energia e poder computacional para fazer isso? Boa pergunta. Como recompensa por esse trabalho, que mantém a rede segura e funcionando, os mineradores ganham duas coisas: bitcoins novos, que são criados naquele momento, e as taxas das transações que eles incluíram no bloco. Ah, então é daí que vem os novos bitcoins. E a segurança vem dessa competição toda. Vem da competição e do consenso. A maioria da rede precisa concordar que aquele bloco é válido antes dele ser adicionado. E uma vez que está lá com a criptografia e tudo mais, é super seguro e praticamente impossível de reverter. Entendi a parte da segurança e do controle. Mas ainda fica uma dúvida. Se não tem governo, não tem banco central por trás garantindo, por que o Bitcoin tem valor? De onde vem isso? Ótima pergunta. Essa é clássica. Diferente do real ou do dólar, que a gente confia porque tem um governo dizendo que vale, o Bitcoin não tem esse lastro tradicional. O valor dele vem de outro lugar. De onde, então? Vem principalmente da confiança das pessoas e do consenso de que ele tem valor. É parecido com o ouro, nesse sentido. O preço que a gente vê no mercado é um reflexo dessa confiança coletiva na utilidade e nas características dele. E que características são essas que o pessoal valoriza? A primeiríssima, e talvez a mais importante, é a escassez. Isso é fundamental. O código do Bitcoin foi feito para ter um limite máximo. Só vão existir 21 milhões de Bitcoins. Ponto final. Só 21 milhões. Para sempre? Para sempre. Isso cria uma oferta limitada, que a gente sabe qual é. Bem diferente do dinheiro normal, que os governos podem imprimir mais e mais, né? O que pode gerar inflação. Faz sentido. Escassez é chave. Que mais? A previsibilidade de como novos bitcoins entram em circulação. A inflação do Bitcoin é controlada e diminui com o tempo. Isso acontece por causa do halving. Halving? Já ouvi falar. É quando corta a recompensa dos mineradores. Exatamente. A cada mais ou menos 4 anos, a quantidade de bitcoins novos que os mineradores ganham por bloco é cortada pela metade. O último foi agora em 2024. Isso faz com que a criação de novos bitcoins fique cada vez mais lenta, até chegar perto dos 21 milhões lá na frente. Entendi. Escassez, previsibilidade. Tem mais? Sim. A segurança e a imutabilidade da blockchain, que a gente já falou. A divisibilidade. Um Bitcoin pode ser quebrado em pedacinhos bem pequenos, até 100 milhões de unidades, chamadas satoshis. Isso facilita usar para valores menores. Satoshis em homenagem ao criador. Legal. Isso. E por último, a portabilidade e transferibilidade. É fácil mandar valor para qualquer canto do mundo, sem muita burocracia, só com acesso à internet. E para muita gente, o fato de não ter um governo controlando é que é o grande valor, né? Uma alternativa. Sem dúvida. Para muitos, essa autonomia é o principal atrativo. Beleza. O Bitcoin foi o primeiro, mas hoje, nossa,
tem milhares de outras criptomoedas por aí. Qual a diferença principal entre o Bitcoin e essas outras, as altcoins? O Bitcoin abriu a porteira, né? Hoje o universo cripto é gigante. Bitcoin ainda é o chefão, o maior em valor de mercado, mas as altcoins ou moedas alternativas surgiram com propostas diferentes. Diferentes como? Bom, primeiro no propósito. O Ethereum, por exemplo, que é a segunda maior, não foi criado só para ser dinheiro. A ideia principal era ser uma plataforma para rodar contratos inteligentes e aplicativos descentralizados. Outras altcoins focam em privacidade, outras em velocidade, outras em games, finanças, cada uma com seu nicho. Ah, então não é tudo igual, só muda o nome. Não mesmo. A tecnologia também pode ser bem diferente. Podem usar outras blockchains com regras diferentes. E outros jeitos de chegar num consenso, sem ser o Proof of Work do Bitcoin, como o Proof of Stake, que geralmente gasta menos energia. E tem aquelas que tentam ter o preço estável, né? As stablecoins. Isso. As stablecoins são um caso à parte. Elas são projetadas para valer sempre a mesma coisa, geralmente $1. Tentam manter essa paridade com reservas de dinheiro de verdade, ou usando outras criptos como garantia, ou até com algoritmos complexos. Funcionam bem? A maioria sim, são úteis para quem quer fugir da volatilidade, mas é bom saber que não são 100% garantidas. A gente viu o caso da Terra USDT, uma algorítmica que perdeu o valor e quebrou, deu um prejuízo danado. Então, tem que entender como cada uma funciona. Entendi as diferenças, mas voltando para o Bitcoin, dá mesmo para usar no dia a dia? Tipo, ir na padaria e pagar com Bitcoin? Olha, a resposta curta é sim, é possível. O número de lugares aceitando o Bitcoin está crescendo. Já falam em mais de 15 mil no mundo todo. Tem grandes empresas que já aceitaram, como Microsoft, Expedia, e muitos negócios menores também, restaurante, loja, salão. E como funciona na hora de pagar? Chego lá e... Tem alguns jeitos. Se o lugar aceita direto, você geralmente usa um aplicativo de carteira de Bitcoin no celular. Escaneia o QR Code deles e envia o valor. Simples assim. Parece fácil. E se o lugar não aceita direto? Aí entram as plataformas intermediárias, tipo o Crypto.com Pay. Elas permitem que você pague com Bitcoin, mas elas fazem a conversão para moeda local e pagam um comerciante. Para o lojista é como se tivesse recebido em reais ou dólares. Ah, tipo uma ponte? Isso. E tem também os cartões de débito cripto. Você carrega o cartão com Bitcoin e usa como um cartão normal, Visa ou Mastercard. Na hora da compra, a empresa do cartão vende um pouquinho do seu Bitcoin para pagar a conta em reais. Nossa, bem prático isso. É assim. E ainda tem a opção de comprar vales presentes, gift cards de lojas grandes usando Bitcoin. Lembro daquela história famosa das pizzas compradas por 10 mil Bitcoins lá em 2010. Hoje daria para comprar a pizzaria inteira. Pois é, virou o Bitcoin Pizza Day. Mas olha, apesar de ter como usar, ainda não é super comum para o cafezinho ou para a compra do mês. Tem desafios. Quais desafios? Principalmente a volatilidade. O preço do Bitcoin pode mudar muito rápido. Imagina pagar um café hoje e amanhã o valor daquele Bitcoin ter dobrado ou caído pela metade. Complica, né? Verdade. E também, as taxas da rede Bitcoin e o tempo para confirmar a transação às vezes podem ser um pouco altos ou demorados para compras pequenas e rápidas. Mas já existem tecnologias como a Lightning Network tentando resolver isso, para deixar as transações mais rápidas e baratas. Entendi. Essa questão do valor subindo e descendo leva a outra pergunta. Bitcoin é um investimento seguro? Muita gente compra pensando em ganhar dinheiro. Aqui, a palavra mágica é risco. Sim, Bitcoin virou um ativo de investimento super popular, muita gente ganhou bastante dinheiro, mas é crucial mesmo, entender que é um investimento de alto risco. Por causa da volatilidade que a gente acabou de falar. Principalmente, o preço sobe e desce numa velocidade e intensidade que, olha, não se vê em investimentos mais tradicionais. A gente já viu ele de quase nada para $20 mil, depois para quase 70 mil, cair forte, depois passar de 100 mil em 2024. Essa montanha-russa é a norma. Então quem pensa em investir tem que ter estômago forte. Com certeza. E não é só a volatilidade, tem outros riscos. O risco regulatório. Os governos ainda estão definindo as regras e uma canetada pode mudar tudo. Tipo, proibir ou taxar mais. Exato.
Tem o risco de segurança na custódia. Se você deixa seus bitcoins numa corretora e ela é hackeada, você pode perder. A segurança depende muito de como você guarda suas chaves privadas. E, claro, tem o risco de golpes e fraudes. Infelizmente, sempre tem gente mal intencionada. E não tem aquela garantia do governo, tipo o FGC para poupança? Geralmente não. Cripto não costuma ter esse tipo de seguro. Algumas corretoras podem ter seguros privados, mas é bom ver os detalhes. E outra coisa, Bitcoin não paga juros nem dividendos, né? O ganho é só se o preço subir. Mas recentemente teve a aprovação dos ETFs de Bitcoin lá nos Estados Unidos. Isso facilitou as coisas para quem quer investir, né? Principalmente para os grandes. Facilitou muito. Foi um marco importante no começo de 2024. Os ETFs de Bitcoin à vista, spot, permitem que qualquer pessoa ou fundo de investimento compre uma cota na bolsa que acompanha o preço do Bitcoin. Não precisa abrir conta em corretora de cripto, nem se preocupar em guardar as chaves. E os grandões, os fundos de pensão, essas coisas, entraram mesmo? Sim, grandes gestoras como BlackRock, Fidelity, lançaram seus ETFs e atraíram bilhões. Já tem notícias de fundos de pensão americanos, como o de Wisconsin, Michigan, até dos bombeiros de Houston, colocando um pezinho no Bitcoin, geralmente via ETFs. Que interessante. Eles recomendam colocar muito dinheiro nisso? Geralmente recomendam cautela. A própria BlackRock falou em alocações pequenas, tipo 1% ou 2% da carteira, para diversificar. Outros, como a ARK Invest, são mais otimistas, falam em até 5%, mas sempre alertando que aumenta o risco geral. Voltando para essa montanha-russa do preço, por que sobe e desce tanto? Qual é a lógica por trás dessa volatilidade toda? É uma tempestade perfeita de fatores, sabe? Primeiro, a boa e velha lei da oferta e demanda. A gente já viu que a oferta de novos bitcoins é limitada e previsível, certo? Diminui com o tempo. Certo, por causa dos 21 milhões e do halving. Isso. Então, qualquer mudança na demanda, no interesse das pessoas em comprar, causa um impacto enorme no preço. Se muita gente quer comprar de repente e a oferta nova é pequena, o preço tende a disparar. Se o interesse cai, o preço desaba. E o que faz o interesse mudar tanto assim? Aí entra um sentimento do mercado e a especulação. Notícias boas, tipo uma empresa grande aceitando, um país regulando de forma amigável, a aprovação dos ETFs, tudo isso gera otimismo, mais gente compra. E o contrário também, né? E como o mercado de Bitcoin ainda é relativamente pequeno, comparado com bolsa de valores ou ouro, uma ordem grande de compra ou venda já mexe bastante no preço, fora os fatores macroeconômicos gerais, que também influenciam. Entendi. É um equilíbrio delicado. Agora a pergunta de $1 milhão, ou melhor, de 1 milhão de bitcoins. O Bitcoin vai substituir o dinheiro normal? O real? O dólar? Essa é a grande questão. Olha, sendo bem realista, hoje e no futuro próximo, a maioria dos especialistas acha improvável que ele substitua completamente o dinheiro que a gente usa no dia a dia. Por quê? Porque para ser um dinheiro perfeito, ele precisaria cumprir bem 3 funções. Ser meio de troca, fácil de usar para comprar qualquer coisa, unidade de conta, estável para a gente saber quantas coisas custam nele, e reserva de valor, guardar poder de compra. E o Bitcoin ainda falha em algumas dessas. Ele ainda tem dificuldades. Como meio de troca para o dia a dia, a volatilidade e as taxas tempo da rede principal ainda são um problema, embora a Lightning Network possa ajudar. Como unidade de conta, imagina um supermercado ter que mudar os preços toda hora porque o Bitcoin subiu ou desceu. Impraticável. Faz sentido. Onde ele se destaca mais, hoje, é como reserva de valor, para muita gente. Por isso, o apelido de ouro digital. E também como um sistema de pagamento alternativo para mandar dinheiro para o exterior ou para quem não tem acesso a banco. Mas isso pode mudar com o tempo, com a tecnologia evoluindo. Pode sim. A tecnologia não para. A Lightning Network é um exemplo. Se ela se popularizar, pode tornar o Bitcoin muito mais útil para pagamentos pequenos e rápidos. É um cenário que está sendo escrito agora. E os governos nisso tudo? Qual a tendência? Aceitar, proibir, regular? E aí a coisa é bem variada.
Não tem uma linha única no mundo. Tem países mais abertos que estão criando regras para tentar organizar o mercado, proteger quem investe, evitar crimes e, claro, cobrar impostos. A aprovação dos ETFs nos Estados Unidos foi um sinal nessa direção, de integrar o sistema financeiro. Mas tem os que não gostam muito da ideia, né? Tem, sim. Outros governos são mais restritivos ou até proíbem. As preocupações são várias. Medo de perder o controle da moeda, risco para a estabilidade econômica, uso para lavar dinheiro. A China apertou bastante o cerco, por exemplo. A Índia também teve idas e vindas. É um cabo de guerra constante e a regulação é um fator-chave para o futuro. Falando em governos e dinheiro digital, está surgindo muito a conversa sobre CBDCs, as moedas digitais de Banco Central. É a mesma coisa que Bitcoin? Não, de jeito nenhum. É fundamental separar as coisas. CBDC é a sigla para moeda digital de Banco Central. É basicamente a versão digital do dinheiro oficial do país. Um real digital, um euro digital, um yuan digital. Quem emite e controla é o Banco Central. Ah, então a diferença principal é: Bitcoin é descentralizado, CBDC é centralizado. Exatamente. Essa é a diferença crucial. Bitcoin nasceu para ser o oposto do controle central. As CBDCs são a ferramenta dos bancos centrais para trazer o dinheiro para a era digital, mas mantendo o controle total. E que implicações tem esse controle total na CBDC? Pode ter implicações grandes, principalmente na privacidade. Como o Banco Central controlaria tudo, ele poderia, teoricamente, rastrear cada transação. Isso abre um debate enorme sobre vigilância financeira e até sobre a possibilidade de programar o dinheiro. Programar o dinheiro? Como assim? Imagina o governo poder colocar uma data de validade no seu dinheiro digital, ou impedir que você compre certos produtos, ou aplicar juros negativos direto na sua conta. Com o CBDC, isso se torna tecnicamente possível. Nossa, assustador um pouco. Enquanto o Bitcoin busca o contrário, autonomia. Essa é a filosofia por trás do Bitcoin. Dar mais controle financeiro para o indivíduo, sem depender de intermediários e sem essa possibilidade de censura ou controle centralizado. As CBDCs são a visão dos governos. Modernizar, banhar a eficiência, talvez competir com as criptos, mas sem abrir mão do controle. E já tem CBDC funcionando por aí. Vários países estão testando ou já lançaram. A China está bem avançada com o yuan digital, a Europa está trabalhando no euro digital, a Nigéria lançou a Enaira, mas parece que a adoção ainda é baixa. É um movimento global. Então são dois futuros bem diferentes se desenhando. Exatamente. Um futuro onde o dinheiro digital reforça o controle centralizado e outro onde ele busca a descentralização e a autonomia. Uau, quanta coisa! Deu para ter uma visão geral bem completa. Então, resumindo, Bitcoin é essa moeda digital pioneira, descentralizada, que roda na blockchain, criada pelo misterioso Satoshi. O valor vem da confiança, da escassez programada, só 21 milhões, da segurança e da utilidade que as pessoas veem nela. Dá para usar para pagar coisas? Sim, e muita gente investe. Mas lembrando sempre, alto risco, muita volatilidade e o cenário regulatório ainda está em aberto. E é super importante não misturar tudo, né? Bitcoin é uma coisa, altcoins são outras milhares com objetivos diferentes. Stablecoins tentam ser estáveis e CBDCs são os projetos dos governos totalmente centralizados. Cada um é cada um nesse novo mundo financeiro. E fica a reflexão, né? De um lado, essa promessa de liberdade financeira do Bitcoin, do outro, o avanço das CBDCs e da regulação, buscando mais controle, talvez mais eficiência. Como esses dois mundos vão conviver? Vão brigar? Vão se misturar? Que tipo de dinheiro a gente vai preferir usar no futuro? Fica a pergunta no ar. Mas e aí? Curtiu o episódio de hoje? Se ficou com a mente bugada de tanto insight, relaxa, isso é sintoma de upgrade cerebral. Então segue o protocolo e já se inscreve aí no canal, ativa as notificações para não deixar passar nada e compartilhe esse episódio com a sua rede de amigos ou com aquele familiar que curte estar sempre antenado. Ah, e se quiser trocar uma ideia com a gente, manda aquele alô nos comentários que sempre que puder nós respondemos.
O futuro é construído em comunidade e você faz parte disso. Até o próximo episódio do Protocolo Futuro, onde o amanhã já começou.